Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o Momentos de Luz do SEC. É realizado todas as quartas-feiras nesse horário, às 21 horas. E hoje foi dado a mim, a incumbência de conversar com vocês a respeito da reencarnação. Esse é o nosso assunto e eu espero que ao término aqui da nossa reunião nós tenhamos entendido um pouco mais a respeito aqui desse tema, que ele é assim bastante discutido, pouco aceito, em relação às demais pessoas, porque quem realmente entende, quem realmente compreende a questão da reencarnação são os espíritas, em que coube a doutrina espírita trazer uma explicação assim mais clara no momento certo. Então, o nosso assunto de hoje, desses momentos aqui de luz, nós vamos falar da reencarnação. Então, boa noite a todos vocês, boa noite Espiritismo Consolador, sejam todos muito bem-vindos aqui para esse nosso momento de luz do século. Então vamos lá, a reencarnação, nós sabemos que ela é um dos pilares em que a doutrina espírita se firma. São 5 pilares básicos em que a doutrina espírita ela se está apoiada, firmada, são realmente os pilares básicos. O primeiro deles é Deus, o segundo é a imortalidade da alma, o terceiro é a reencarnação, que é o nosso assunto aqui desse momento, o quarto é a pluralidade dos mundos habitados e o quinto é a comunicabilidade dos espíritos. Então são esses 5 pilares e eles não foram inventados pela doutrina espírita, da mesma forma que a reencarnação ela não surgiu com o espiritismo. A reencarnação ela é uma lei de Deus, ela é uma lei natural, porque se não fosse a reencarnação, o mundo seria um verdadeiro caos e seria uma permanente, uma constante ponto de interrogação na nossa mente. Porque onde é que nós iríamos encontrar a explicação para tantas desigualdades aparentes em que nós estamos aqui, abraços com elas constantemente. Então, somente a reencarnação que traz para a gente essa explicação, que é um tema que realmente ele trata da nossa felicidade, porque nós passamos a entender o porquê da nossa vida, o porquê das situações em que nós passamos, o porquê das dores, das enfermidades, dos problemas de toda sorte. Somente através da reencarnação é que nós realmente vamos entender. Outras doutrinas, outras religiões não abordam o tema reencarnação, ou se aborda, não fala com tamanha profundidade como a doutrina espírita nos esclarece. A base aqui do nosso estudo é a questão que está contida no Livro dos Espíritos, na questão 167. Então, ela será a base aqui para as nossas meditações, para as nossas reflexões, e com certeza será, assim, elemento, ou então, assim, motivo de muita reflexão para nós ao longo aí desses dias, desses meses, e quiçá até desses anos, a reencarnação. Na questão 167, Allan Kardec perguntou assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim, qual o objetivo da reencarnação, do renascimento, do nascer de novo? Para quê? Qual o propósito que é? E os espíritos responderam para Allan Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Essa é a resposta que os espíritos da mesma grandeza de Allan Kardec responderam a ele diante dessa pergunta que ele formulou. Então, a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Nós podemos parar aqui nesse melhoramento progressivo da humanidade, porque a doutrina espírita ela vem falar para a gente da lei do progresso. Ela mostra a nossa origem, criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, mas mostra também a nossa destinação. Nós temos sequência. Lourdes, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Nós temos sequência. As outras doutrinas foram ensinadas para a gente, que após a morte tínhamos somente 2 destinações. Se fosse bom, ia para o céu, ia ficar lá no paraíso, contemplando lá as delícias lá do paraíso. E se fosse ruim, ia para o inferno.
ia ficar sendo consumido no fogo, queimando no fogo eterno, sem ser consumido. Era isso aí que nós sabíamos. Mas eu pergunto para você, será que numa existência só, porque essas doutrinas nos ensinaram que a alma não volta. A partir do momento que o corpo morre, né, acabou, não existe mais nada, então o ser não volta. Mas eu pergunto, será que uma existência só dá para a gente aprender tudo que nós necessitamos para atingir as duas asas do progresso? Para que nós possamos progredir, são duas asas necessárias, o conhecimento e o amor. O conhecimento, será que dá tempo de uma encarnação só nós aprendemos todas as ciências, a biologia, a física, a química, as ciências exatas, o conhecimento mesmo do nosso dia a dia, na questão da paternidade, na questão da maternidade, aprender a engenharia, a psicologia, a psiquiatria, todas essas ciências que norteiam o homem aqui, será que dá tempo numa existência só? E dá tempo também de desenvolver todas as virtudes que foram colocadas em nós no momento da nossa criação? Uma existência só? Então, como é que nós vamos entender essa questão, não é verdade? Se numa existência só nós vamos aprender tudo isso. E não é isso que nós vemos aqui na nossa sociedade, na nossa humanidade. Então, fica assim uma justiça cambeta, vamos dizer assim, se não for através da reencarnação. Porque as pessoas dotadas de inteligência, dotadas de conhecimento, dotadas ali de uma situação financeira agradável, enquanto que outras pessoas são destituídas de todos esses talentos, vamos dizer assim, como é que nós vamos encontrar a explicação? Será que Deus, que é o nosso Pai, o Deus que Jesus veio apresentar aqui, onde ele diz que Deus, meu Pai que está no céu, vem falar que Deus é esse Pai amoroso, é esse Pai justo, é esse Pai bom, é esse Pai imparcial, que concede a cada um de nós as mesmas oportunidades, as mesmas capacidades, as mesmas habilidades para cada um de nós, sem distinção? Então, somente através da reencarnação é que nós vamos entender, porque ela vem falar do progresso. O ser, ele não para, esse progresso nosso, ele vai ser para sempre. Jamais nós iremos chegar a um determinado patamar assim, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada, jamais. Porque nós vamos evoluir incessantemente até atingir a perfeição relativa. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa destinação. Então, a reencarnação, ela representa, na verdade, o perdão de Deus às nossas faltas. Podemos falar, mas Deus perdoa? Deus não perdoa, porque quando a gente fala em perdão, significa ofensa. E será que Deus, ele sente ofendido com a nossa pequenez, com a nossa inferioridade, com o nosso grau de evolução ainda tão precário? Será que ele sente ofendido, né? Então, quando a gente fala em perdão, Deus perdoa, Deus não perdoa. Mas se nós quisermos entender, o perdão de Deus está na prova da reencarnação. Aquele ser rebelde, aquele ser que comete as suas faltas, antes ele ia para o inferno. Já estava determinado ali a sua destinação, a sua sentença, a sua condenação. Ele não iria voltar, ele não teria nenhuma chance de reparar as suas faltas e muito mais cometido faltas por ignorância. Então, olha só como é que nós vamos entender aquele ser que, devido à sua ignorância, devido ao desconhecimento da lei de Deus, ele comete uma falta e a sua destinação já está traçada, vai para o inferno, vai ficar lá. Mas Deus não. Esse Deus de amor que Jesus veio apresentar, não mais aquele Deus que foi apresentado para a gente, aquele pai vingativo, aquele pai que punia, aquele pai que castigava, aquele pai que premiava uns em detrimento de outros. Jesus veio apresentar esse pai de amor e de bondade, esse pai de misericórdia que concede a cada um de nós quantas reencarnações forem necessárias,
quantos recomeços nós precisarmos até que nós possamos atingir a nossa evolução, até que nós venhamos a desvencilhar de todas essas impurezas que ainda mantém em nós. Então, o perdão de Deus é a bênção da reencarnação. Através dela, aquele ser que cometeu faltas, aquele ser que fez escolhas equivocadas, ele volta para educar, ele volta para corrigir, ele volta para melhorar. O aluno, quando ele vai para a escola, quando ele é reprovado, ele tem chance de repetir a mesma série na mesma escola ou em outra escola, se ele quiser. Se nós aqui damos chances ao aluno que é reprovado na escola, ele pode matricular novamente e repetir a mesma série. Se nós aqui, se as nossas leis agem assim, imagina a lei de Deus. Na lei de Deus, todos nós temos as mesmas oportunidades. Então, somente a reencarnação é que nós vamos entender o porquê dessas diferenças aqui. E como eu disse que a reencarnação ela não é uma invenção da doutrina espírita, Jesus ele falou claramente da reencarnação, porque muitos irmãos nossos de outras religiões contestam a questão da reencarnação, porque dizem que não tem a reencarnação na Bíblia. Muitos dizem assim, até pegam, onde está, onde é que Jesus falou da reencarnação na Bíblia? Então, aqueles que não entendem ou que não querem entender, que quer permanecer ali com a sua ideia, esses são os argumentos que eles utilizam. Onde está, onde Jesus falou da reencarnação na Bíblia? Ele falou em vários momentos da reencarnação, mas um dos mais claros é aquela passagem de Nicodemos, em que nós conhecemos, que está no Evangelho de Mateus, onde o Nicodemos pergunta, Jesus falando na questão da vida eterna, e Nicodemos, que era um doutor da lei, queria saber o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala que para entrar no reino dos céus era necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendia nada, ele procurou Jesus à noite para saber como é essa questão, né? O que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus. Jesus fala, é necessário nascer de novo. Então, o nascer de novo que Jesus fala, já está justamente, é a reencarnação na Bíblia. Quando ele fala do escândalo também, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque vem o escândalo. É melhor entrar na vida sem uma mão, sem um olho, sem o pé, do que cometer faltas. Ele já estava falando também da reencarnação. Então, em vários momentos, Jesus ele abordou essa questão da reencarnação. E para que assim possa ficar bastante entendido esse tema, né? Porque a maioria das pessoas não entende a reencarnação, não compreende. Então, para que possa assim, ficar de maneira mais clara, no livro Boa Nova, que é um livro do irmão X, onde ele dá continuidade às anotações dos evangelistas em que eles param em determinado ponto, mas o irmão X ele estende as colocações, os ensinamentos do Mestre Jesus. No livro Boa Nova, na lição 14, a lição chama Lição a Nicodemos. Então, nessa lição, eu não vou trazer aqui todo o contexto, mas eu peguei um texto que está no contexto, que é uma lição maravilhosa. Depois, se vocês tiverem oportunidade, busca o livro Boa Nova, do irmão X, através de psicografia de Franciscano Xavier, da lição de número 14ª, lição Nicodemos. Então, nessa lição, Jesus ele explica para os seus apóstolos, Tiago e André. Jesus fala que o corpo é uma veste, o homem é o seu dono. O homem, o espírito, o nosso corpo ele é uma roupagem, ele é uma vestimenta do espírito. Quem tem a vida é o espírito, ele que dá forma ali para o seu corpo. Então, o corpo é uma veste, o homem é o seu dono. E toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestimento. Com o que nós nos ensinaram,
o homem não encontrava uma nova vestimenta, não. Mas agora, com que Jesus veio nos ensinar sobre a reencarnação, Deus ele concede uma nova oportunidade, concede uma nova roupagem para aquele espírito. E Jesus fala que a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. De que Jesus estava falando aqui? Não consta no Evangelho, tá? Essa colocação que não está no Evangelho. No Evangelho nós conhecemos só enquanto Nicodemos vai lá, Jesus fala que para nascer de novo é necessário para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. Parou aí, mas o irmão X continua, ele registrou a fala, ele pegou registrada a fala de Jesus com os apóstolos. Então, essa fala que é de Jesus. E o que ele está falando? Nada mais do que o nosso progresso. Então, quando o nosso corpo morre, que o espírito retorna para a pátria espiritual, é dado a ele uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova bênção para que ele possa voltar através da reencarnação numa nova vestimenta, porque a cada reencarnação o espírito é o mesmo. A roupa é que é nova, o corpo é que é novo. E o nosso corpo ele será de acordo com as nossas ações, diante da lei de causa e efeito. Não nasce espírita toda hora não, viu gente? Quando nasce um bebê, o espírito que habita ali aquele corpo, ele já vem, ele já traz consigo todas as suas bagagens, os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas virtudes já desenvolvidas e as suas mazelas a ser corrigidas. Porque o que nós somos hoje é a somatória de todas as experiências milenares em que nós já tivemos. Nada se perde, tudo está conosco, todas as nossas experiências, tá? Então, quando Jesus fala, né, que o Pai ele concede uma nova roupagem, é a volta através da reencarnação. E nós teremos quantas reencarnações forem necessárias até que nós possamos desmaterializar. A finalidade da reencarnação é ir desmaterializando, porque nós somos espírito, nós não somos matéria. Nós precisamos da matéria, que é o nosso corpo físico, para que possamos desenvolver as nossas capacidades, as nossas potencialidades, as nossas faculdades e as virtudes que foram colocadas no momento da nossa criação. O corpo físico, ele é um instrumento de trabalho do espírito. Então, vou parar por aqui, porque nós vamos continuar, mas depois vocês leem aqui essa lição, que ela é belíssima mesmo, tá? E aí vem Joana de Ângeles trazer pra gente como que processa a reencarnação. Será que todas as reencarnações são iguais? Será que todos reencarnam pelo mesmo motivo? Mas aí nós vamos ver que não. Porque essa questão da reencarnação é um tema assim, bastante intrigante, devido ao desconhecimento das pessoas. Então me prova que existe a reencarnação. Então Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, ela veio nos dizer o que programa a nossa reencarnação. Hoje eu estou aqui com meu esposo, com meus filhos, com minha família, exercitando determinada profissão, atuando em determinada casa religiosa. O que determina as condições do meu corpo? O que vai determinar a nossa reencarnação? Joana de Ângeles, no seu livro que chama Plenitude, na lição de número 3, que chama Origem do Sofrimento, é tão interessante porque através da reencarnação, nós vamos entender o porquê da nossa vida, o porquê das nossas dificuldades, o porquê das nossas enfermidades, o porquê das pessoas passarem pela solidão, pelo abandono, pela orfandade, as viuvez precoces, orfandade precoce. Tudo isso aí a gente passa a entender e passa a aceitar a nossa vida de uma maneira diferente.
Antes, sem entender, era revolta, era ingratidão, era rebeldia. Muitas das vezes pensava até em tirar a sua própria vida diante das lutas que enfrentavam. Mas com o conhecimento da reencarnação passa a ser diferente. Nós vamos conduzir a nossa vida com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio, com muito mais assim, educação, vamos dizer assim. Então, Joana de Ângeles já nos diz que os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Então, o que vai determinar a nossa reencarnação e o nosso corpo físico são o resultado dos nossos atos e dos nossos pensamentos das existências anteriores, ou seja, as nossas escolhas. As nossas escolhas é que vai determinar o tipo da nossa reencarnação futura. As nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento em que nós atingimos a fase da razão, em que o André Luiz ele menciona lá no livro Evolução em Dois Mundos, que há mais ou menos 200 mil anos em que nós estamos de posse desse livre-arbítrio, e com ele nós podemos fazer a escolha em que nós quisermos, mas para cada escolha, para cada ação, há uma reação correspondente. A lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, ele está linkado com a lei de causa e efeito. Cada ação há uma reação correspondente. Então, o que vai determinar a nossa reencarnação são as escolhas em que nós fizemos nas reencarnações anteriores. Podem ser escolhas felizes, quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus ela está na nossa consciência, e pode ser escolhas infelizes quando nós não valorizamos, não damos importância, fizemos ouvidos moucos para o uso da lei de Deus, quando nós agimos contrário à lei de Deus, que são escolhas equivocadas, e como consequência vem um resultado infeliz. Então é isso que determina os nossos atos e os nossos pensamentos. Os pensamentos de mágoa, de ódio, de revolta, de indiferença, de insatisfação, tudo isso faz com que na próxima reencarnação nós podemos vir até com enfermidade, até doente, porque todas as nossas ações elas ficam gravadas no nosso perispírito. O perispírito ele é o modelador biológico do nosso corpo físico. Ele é aquela forma, vamos dizer assim. Hoje, né, as mães, com essas crianças que têm tanta dificuldade para alimentar, as mães compram ali as forminhas, vem forminha de todo jeito, com desenhos variados. E essas forminhas, as mães colocam a massa lá e quando o bolo assa, desenforma, fica lá. Todo cheio, coração, uma florzinha mesmo, ou uma outra figura, né? Então assim também é o nosso corpo físico, o nosso perispírito, ele é o modelador, é essas forminhas que a gente encontra, ele é semelhança dessas forminhas. E o nosso corpo físico, na hora da formação, ele vai ser formado de acordo com aquela forminha que está ali. E essa forminha, que é o nosso perispírito, lá está registrado todas as nossas ações. Por isso que o Allan Kardec, ele vem nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que as faltas que nós cometemos aqui, a nossa justiça humana, ela não consegue alcançar, ela não consegue atingir ver todas as faltas que as pessoas cometem aqui. A nossa justiça, a nossa lei humana civil, ela alcança o infrator que cometeu faltas graves perante a sociedade, que trouxe prejuízo para a sociedade. Mas ela não consegue alcançar e nem atingir todas as faltas que as pessoas cometem. Tem faltas que a justiça humana não vê. Por exemplo,
quando nós somos indiferentes ao sofrimento alheio, quando nós assumimos um compromisso e não cumprimos ali, né, diante daquele compromisso que a gente assumiu, a gente não leva ele avante, deixa a pessoa esperando, quando maltratamos alguém, quando negligenciamos a educação dos nossos filhos, quando deixamos o egoísmo falar bem alto no nosso coração, tudo isso são faltas em que cometemos diariamente. A justiça humana não alcança esse infrator, que ninguém vai preso por isso, mas a lei de Deus ela alcança. O Allan Kardec diz que não passa nenhuma falta despercebida aos olhos de Deus. E são essas faltas que vai realmente determinar a nossa reencarnação aqui. Ser feliz ou infeliz vai depender do nosso livre-arbítrio pessoal, das escolhas em que nós fizemos, porque nós temos esse atributo inalienável, intransferível, que é o nosso livre-arbítrio. E nesses milênios de processo evolutivo, utilizamos ele muito mais no sentido negativo, contrário à lei de Deus, do que a favor. Por isso que o sofrimento, ele ainda está muito presente aqui na nossa sociedade, devido às escolhas equivocadas. Então, o que vai determinar a nossa reencarnação é a lei de causa e efeito, as escolhas em que nós fazemos. Quando a gente fala assim que nós aqui escolhemos a nossa família, e é verdade, nós escolhemos a nossa família de acordo com a lei de causa e efeito. Se nós não valorizamos o nosso lar, não respeitamos não honramos os nossos pais, não educamos nossos filhos, não respeitamos o cônjuge ou a cônjuge, então nós já escolhemos a nossa futura família. Não precisa ir numa cartomante para saber que tipo de família que eu terei futuramente, se eu não valorizei a família, o lar, a honra. Não precisa de eu pedir para ler a minha sorte para saber como que vai ser. Não vai ser uma família estruturada, não vai ser uma família organizada. Então é isso, a lei de causa e efeito, ela atua constantemente na nossa vida. Então Joana de Ângeles nos diz que ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa nas suas tenazes. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar sobre dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Então, esses dois aspectos aqui, as reencarnações, elas são pautadas na provação e expiação. E nós podemos acrescentar nas missões, dos missionários. Mas é uma exceção, né? É uma exceção, aqueles que reencarnam na condição de missionários. Esses nós podemos contar nos dedos e vai sobrar muitos dedos, porque são poucos. A maioria está em provação e outros em expiação. Lembrando que toda pessoa que está em expiação, ela está passando pela provação também. Mas nem toda provação é uma expiação, nós vamos ver aqui. Ambos, tanto a provação quanto a expiação, objetivo é educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que os aguarda. Então, tanto quem está em expiação quanto em provação, o objetivo é educar e reeducar, até que nós cresçamos, até que nós evoluímos, para tirar da gente essas impurezas, né? Porque o nosso objetivo é de libertar da matéria. Hoje, a nossa condição aqui, a matéria exerce uma influência muito grande sobre o espírito. E a finalidade da reencarnação é para que possa inverter o espírito, dominar a matéria, não ser escravo da matéria. Se a gente for olhar hoje quais são os nossos valores, é tudo.
A gente tá lá na rua perguntando, fulano, o que você mais espera? O que você mais quer? Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa nova, eu quero comprar um apartamento. É só nas... Claro que não posso generalizar, mas a grande maioria é só nas questões materiais. Os assuntos só circulam ali nas questões materiais. Quanto que você ganha, você está de férias, você vai viajar, você trocou de carro, trocou de casa. É isso, é o nosso assunto. Matéria, aquilo que chama a nossa atenção, mas precisamos inverter isso, valorizar mais o espírito, porque somos espírito e estamos aqui na matéria. Então a reencarnação tem essa finalidade, ir desmaterializando e dando valor muito mais ao espírito, que é o ser eterno, que é o ser imortal, do que a matéria, que é transitório, que é perecível. Então é necessário inverter esse valor, porque senão nós estaremos não sabendo aproveitar a reencarnação. Reencarna, desencarna, fica nesse círculo toda a vida. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, lá o benfeitor diz para André Luiz que tem espíritos que tem 10.000 anos que está aqui na crosta da terra, nesse movimento. Reencarna, desencarna, sem fazer nada, sem melhorar um pouquinho sequer, totalmente diferente em relação à vida. Mas esse não é o objetivo da reencarnação. Não é para perder tempo. Nenhum de nós vem que, eu vou lá na terra, vou ver uma aventura lá. Não, a gente vem para trabalhar. Mas esse trabalho não são as profissões. As profissões é um dever nosso. Trabalhar interiormente. Essa reforma íntima. Nós podemos, o que a gente não fez em 30 reencarnações, fazer nessa de agora. Com o conhecimento da doutrina espírita, que mostra o nosso objetivo aqui. Hoje nós já sabemos por que nós estamos aqui. Não é para ganhar dinheiro, não é para ser famoso, não é para ser reconhecido na sociedade, não é para ocupar as maiores posições de destaque, nada disso. Nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever, que foi programar lá no plano espiritual o nosso planejamento reencarnatório. Essa é a finalidade, cumprir com o nosso dever. Não é ficar buscando, qual é a minha missão? Não, a nossa missão é o cumprimento do nosso dever, onde nós estivermos inseridos. Na família, no trabalho, na sociedade, onde nós estivermos. Cumprir com o nosso dever. Não importa o que as pessoas pensam ou acham de nós, não importa. O que vai importar é nós com a nossa consciência, nada mais, porque a nossa consciência mostra a todo momento o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer. Os erros, os equívocos, as escolhas equivocadas, porque não ouviu ali a voz da consciência. Por isso que faz escolhas equivocadas. Por isso que faz as coisas erradas escondido. Por que não faz as claras? A pessoa, quando ela vai cometer ali um delito, ela vai escondido. Por quê? Porque a sua consciência, ela sabe que ela está ali traindo a sua própria consciência. Então, quando nós ouvimos mais a nossa consciência, cumprir com os nossos deveres, realmente nós estaremos aproveitando a bênção da reencarnação. O nosso momento aqui chegou, nem deu aqui para adentrar aqui propriamente na lição da Joana de Anjos, mas eu sugiro para vocês que depois leia o livro que chama Plenitude, de Joana de Anjos, com Divaldo Pereira Franco, a lição de número 3, Origem do Sofrimento. Ela vem explicar o que é aprovação, o que é expiação. Eu trouxe até 3 exemplos, né? De quem está na aprovação, quem está na expiação, porque ela fala que a aprovação pode ser requerida, a pessoa pode pedir e ela é proposta, que alguém vai sugerir para a gente. Eu trouxe exemplo, mas o nosso momento não permitiu, tá? Então é um assunto maravilhoso
E se vocês quiserem entender mais, leia as questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão 132. Allan Kardec aprofundou bastante nesse tema, né, da reencarnação, que somente através dela é que nós vamos encontrar explicação para a nossa vida aqui na Terra. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o SEC, o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, me oferece. Ele fisicamente fica lá no bairro Jardim Patrícia, é uma casa maravilhosa, onde são realizados inúmeros trabalhos, tanta gente trabalhando, tá? Então é uma casa maravilhosa. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade e por esse momento de estar aqui com todos vocês. Então, nesse momento, né, vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que abençoe as nossas vidas, que abençoe os nossos lares, a nossa família, que abençoe a cada um de nós e que todos tenhamos uma ótima noite, uma noite de paz, uma noite de um sono reparador e que amanhã nós possamos acordar com mais ânimo, com mais dinamismo, com mais otimismo, com mais bom humor, para ser útil na seara do Mestre Jesus. A todos vocês, meu boa noite, muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço a todos, muita paz.